nós temos as expedições. As expedições são um modo de jogo que a gente costuma chamar em outros card games de limited. O jogo ele é dividido em duas estruturas quando você está jogando uma partida. Uma se chama limited e a outra se chama constructed. Então é limitado e construído. Tá, mas o que é que significa esses nomes, Vitor? Quando eu jogo uma partida normal contra um outro jogador na ladder, etc., venho aqui, clico em ranqueado, eu tenho absoluto controle de todas as cartas que eu estou usando no meu baralho, certo? Então eu vim aqui e aí eu montei um baralho e eu estou jogando contra um oponente usando esse baralho. Significa que esse baralho ele foi construído, tanto que eu usei as minhas habilidades de deck building, de construção de deck, para construir um baralho que eu estou usando para jogar. E aí, ao fazer esse baralho, eu tive à disposição absolutamente todas as cartas do jogo. Todas as cartas que eu tenho. Se eu tenho todas as cartas do jogo, então eu pude usar todas as cartas do jogo para montar esse baralho. Então, eu tive uma pool, uma reserva ilimitada de cartas, as quais eu pude escolher para montar um baralho construído. Quando a gente joga uma expedição, a gente está jogando com uma pool limitada de cartas. A gente está usando com a reserva limitada, que são as cartas que o jogo oferece para a gente. Então, eu não tenho. Eu vou abrir aqui uma expedition. Eu sou muito ruim em expedições, mas eu vou abrir uma expedition para a gente dar uma olhada. Então, pronto. Eu abri a expedição, eu vou entrar nessa janela aqui. Nessa janela, ele me fala que eu vou ter duas tentativas. Eu vou ter duas chances de conseguir a recompensa máxima aqui no jogo. Então, vamos para a primeira tentativa agora. E a primeira coisa que ele vai me mostrar é o seguinte. Aqui à esquerda, ele vai mostrar como o meu baralho está andando. Aqui, ele vai me dizer que eu vou ter 15 vezes essa tela aparecendo. E em cada uma das 15 vezes que essa tela aparecer, eu vou poder escolher um bloco de 3 cartas para montar o meu baralho. Então, o primeiro e o segundo pique, eu vou escolher inclusive campeões que eu vou usar para fazer o meu baralho. Então eu vou ver aqui as opções. Eu tenho a Karma, aí a Karma vem com Conspirador e com Shadow Shift. Eu tenho um Lucian, que vem com Radiant Guardian e com Remembrance. E eu tenho o Ekarim, que vem com Scuttle-Gas e com Soul Shepherd. Então, tenho essas 3 opções. Dessas 3 opções, eu gosto da ideia do Lucian com Guardião e com Remembrance. E aí, vamos selecionar. Pronto. No segundo pick, nós temos Ezreal, Kalista e Garen. No momento em que eu seleciono Garen, eu estou meio que fechando o meu deck para uma região só, embora possa vir a aparecer. Então vamos lá. Eu quero Lucian e Garen e eu vou tentar montar um deck de Demacia com 2 estratégias. Ou vai ser um deck de Elite, de cartas Elite, ou vai ser um deck de fazer crescer as minhas criaturas. Se você prestar atenção aqui em cima, ele dá o nome de cada um dos arquétipos que um deck pode ter. Existem vários não, existem uns 3 ou 4 para cada região. Então, por exemplo, se eu comecei pegando aqui Demacian Steel e quiser me manter na minha estratégia, provavelmente eu quero continuar pegando Demacian Steel até o final. Então eu tenho aqui Afterlife, que vão ter cartas de Ilha das Sombras. Eu vou ter Retribution, que são cartas geralmente com habilidade de Challenger. Se você prestar atenção aqui, ó, as duas têm essa habilidade de Challenger. Philip Scott, muito obrigado pelo follow, valeu mesmo, valeu mesmo. E aqui em The Master Steel eu tenho as cartas Elite que eu quero, ó, tá? Se você ver ali em cima, Elite e Elite. Então, vamos continuar com a nossa estratégia. Então, note, eu tenho aqui Retribution de novo, e eu tenho Demacian Steel. Demacian Steel me oferece uma carta de magia com uma carta Elite.
Mas Retribution, dessa vez, também está me oferecendo a mesma coisa, ó, uma carta de Elite com uma Spell. E assim, eu gosto muito dessa Spell no jogo, porque ela permite você aplicar uma pressão muito grande no 3. E eu gosto muito também do Redeemer, porque ele é uma carta que já te dá uma carta por você jogar na condição certa. E não é uma condição difícil de ser estabelecida. Então por isso a gente vai escolher Retribution, apesar de que essas duas cartas poderiam estar em Demacian Steel sem problema nenhum. Pronto. Retribution dessa vez vai ter uma carta com Challenger, que não é nosso foco, e Single Combat, que é uma carta muito boa para o nosso deck. Do outro lado, a gente tem Demacian Steel, que vai ter Chain Vest, que é um spell de custo 1, e a gente vai ter uma Cithria, que é uma carta Elite de custo 1. Essa Cithria, ela vai ser muito útil, por exemplo, com cartas como a Elite de custo 4, que reduz a cada Elite que você joga, ou com um Battlesmith, que vai fazer com que suas Elites cresçam, etc. Inclusive, para que esse deck fique bom de verdade, é importante que a gente tenha Battlesmith no deck. Então vamos torcer para ele aparecer em algum momento. Entre essas duas escolhas, eu prefiro ficar com Demacian Steel. Pronto, aqui apareceram já duas opções de Demacia e uma opção de Shadow Isles. A gente está ignorando completamente Shadow Isles, então nem vou dar atenção aqui. E aqui em Demacia eu tenho Senna, que é uma carta que tem sinergia muito boa com Lucian, por motivos óbvios. Com Loran Proteger, que também é uma carta muito boa. Só que do outro lado, em Retribution, eu tenho a Senna com Dawn Speakers. E Dawn Speakers, como eu vou ter muita unidade no deck, eu acredito que o Dawn Speakers vai ficar muito forte. Eu não estou nem levando em consideração, Sr. Troll, a raridade da carta. Estou levando mais em consideração o impacto que ela vai causar no meu plano de jogo. Pronto, chegamos aqui no que ele chama de pique de sinergia, que ele vai me oferecer algumas cartas que vão me ajudar em determinadas condições. Então, se você prestar atenção, ó, aqui é um Elite, aqui é um Elite também. Aqui é Radiant Guardian com Duelista, não acho muito interessante. Aqui a gente tem o Loran Blade Keeper, que dá +2/+2 para alguém, e o Warchefs, que vai dar +1/+1 para alguém. O Warchefs é uma carta muito boa. Muito boa, ela é inclusive muito subestimada. Então, e o Loran Blade Keeper não é uma carta de todo ruim, ele vai fazer com que minhas criaturas estejam mais fortes. Então vamos lá, eu quero o Warchefs e o Blade Keeper, como não é uma carta ruim, eu vou pegar isso aqui. Embora essas duas cartas elas sejam boas, contudo o Silverwing Vanguard ele só é melhor se eu tiver alguma coisa como um Battlesmith já, e etc. E a gente ainda não encontrou o Battlesmith. Vamos lá. Sweet Up. Então a gente tem Standalone, que é uma carta que vai dar um bônus para uma unidade nossa. E o Blade Keeper, que também dá um bônus. Temos Succession, que é uma magia que coloca um Dauntless Vanguard, que é uma carta Elite. Temos Vanguard Cavalry, que é uma carta Elite de 5 manas. E aqui em Relentless nós temos Warchefs e Cithria the Bolt. Cithria é uma carta fortíssima e o Warchefs também é uma carta muito boa, como eu disse antes. Então a gente vai escolher isso aqui. Continuando, a gente tem um pique de sinergia e aqui ele está oferecendo pra gente Mobilize, eu acho, né? Que reduz o custo de todos os nossos aliados na mão em 1. Como a gente tem muitas unidades, pode ser que seja uma carta interessante de ter, embora não seja uma carta boa, definitivamente. Porque para ela ser boa, basicamente você tem que ter 3 unidades ou mais na sua mão quando você joga ela. E você tem que ter economizado para você estar castando isso da Spell Mana. Então, o Vanguard Lookout, que é uma Elite de custo baixo. Temos o Guardião com back-to-back. E temos o Loran Blade Keeper com o Vanguard Cavalier. O Radiant Guardian é uma carta muito boa. E o back-to-back Pulse Burst também é uma carta muito boa. Todas essas duas cartas causam um impacto no jogo tremendo.
que essas duas não causam de forma alguma e que essas duas não causam também de forma alguma. Wild Peak. Então a gente tem Spellbound, que oferece pra gente um Remembrance com o Mageseeker Conservator. A gente tem Standalone com Remembrance. E a gente tem apenas a melhor spell de Demacia junto com o Vanguard First Blade, que não é uma criatura ruim. Então meio que é um auto-pick aqui. Pra quem não sabe, julgamento vai... Eu escolho uma criatura e essa minha uma criatura vai causar o dano dela em todas as criaturas do oponente, que também estejam na batalha. A gente tem alguns picks meio que voltando. Então a gente tem o Remembrance com o Mageseeker, a gente tem o Loran Bladekeeper com o Vanguard First Blade, a gente tem Mobilize com Succession. Eu acredito que isso aqui é mais interessante, porque eu quero dar, por exemplo, aqui esse +2/+2 eu posso dar para uma Senna que vai ser poderoso, eu posso dar para um Lucian que vai ser poderoso. Então, apesar de eu não ser tão fã do Bladekeeper nesse deck, ele é melhor do que as outras opções. Wild Peak. Então vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o Mageseeker e o Fleet Feeder Tracker. Fleet Feeder Tracker é uma carta boa. Contudo, o Mageseeker ele depende sempre de uma magia de custo 6 ou mais para funcionar direito. E aqui a gente só tem 1, 2, 3, 4. Temos 4 cartas. Não é o ideal pra gente. Ripostar é uma carta forte. O Proteger também é ok. Mas eu acredito que como a gente está com um deck super agressivo, o For Demacia com Chainvest resolve pro objetivo da gente. Até porque a gente precisa também achar aqui mais uso de spells, que provavelmente a gente vai passar a partida inteira com spell mana sobrando que a gente não vai gastar. Outro pick de sinergia, a gente tem reforços, Vanguard Squire, que é a que eu falei, ó, 4 manas, que sempre que eu invocar um Elite, reduz o custo em 1. Eu tenho aqui Standalone, que vai crescer com Fleet Feeder. Eu tenho Mobilize, que eu disse que é uma carta que eu não gosto muito. Um Relentless Pursuit, que é uma carta muito boa, mas elas meio que se anulam aqui. Eu tenho uma carta boa com uma carta não tão boa. E aqui eu tenho uma carta ok, que é o Squire, com uma carta que é forte para o nosso deck. Porque ele coloca em jogo 2 Dauntless Vanguard, que são unidades 3/3, e ele vai dar para todos os meus Elites +1/1. Então tem sinergia com o que eu estou jogando. Vamos lá, temos o Wild Peak de novo. E aqui a gente tem o Bannerman, que finalmente apareceu, ainda bem, porque era uma carta que é completamente necessária e funciona. Com os reforços, que também é uma spell boa, apesar do custo ser alto. E aqui a gente tem opções meio genéricas, mais ligadas à barreira. Então, o Bannerman ele é muito forte e é por isso que a gente vai pegar esse pick aqui. E agora a gente tem um Trade Pick, que é basicamente escolher uma carta para tirar do baralho para adicionar outra no lugar. E aqui não poderia ter uma opção melhor. Eu vou tirar um Chainvest, que é uma carta que não causa tanto impacto no jogo, para colocar um Bannerman, que é uma das cartas mais fortes que a gente pode ter aqui. Principalmente porque ele tem Allegiance, então significa que a habilidade dele só acontece se a carta do topo do deck for de Demacia. Mas todas as cartas da gente são de Demacia. Pronto. Dito isso, nós montamos o nosso deck. Ele é completamente Demacia, ele é muito focado em Elites. E agora a gente vai jogar.